Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Bionat. Como sempre, é um prazer, uma honra ter a companhia de vocês aqui com a gente. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a utilização de micro-organismos na indução de resistência em plantas a fitopatógenos. E vale lembrar que essa live está sendo patrocinada pela Bionat Soluções Biológicas com o apoio da Exalc USP. Como sempre, a nossa live é dividida em duas etapas. A gente tem a palestra do nosso convidado especial e depois a gente abre para perguntas. Então, aproveitem esse momento, mandem suas dúvidas pela plataforma mesmo, é super simples. Mandem também a cidade, o lugar de onde vocês estão falando, que a gente gosta de saber. E se quiserem mandar uma sugestão de tema ou alguma melhoria, qualquer coisa, a gente fica super feliz de receber. Combinado? Como sempre, também eu tenho uma ajuda aqui, a companhia de moderadores. Vou começar a apresentá-los, vamos lá? Boa noite para o diretor da Bionat, Luciano de Gisse. Muito boa noite, Patrícia, boa noite, William, boa noite, Dr. Marcos, né? E boa noite principalmente a quem nos assiste, né? Muito boa noite, vamos lá, tenho certeza que será uma excelente live. Com certeza, temos também o gerente de projetos da Bionat, o engenheiro agrônomo William Pacheco. Boa noite, Pacheco. Boa noite a todos, boa noite, Luciano, Marcos, Patrícia. Pessoal, mais uma vez um assunto muito interessante, atualíssimo, né? E que vai abrir muitos novos caminhos para o manejo integrado de pragas. Então aproveitem, façam bastante perguntas. O nosso especialista está aí prontinho para responder, ok? Até já! Combinado! E por último, mas não menos importante, temos o pesquisador da Bionat, Dr. Marcos Konceski. Boa noite, Dr. Marcos. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Luciano. Boa noite, Pacheco. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Sejam bem-vindos e aproveitem, né? Vai ser uma excelente live. Com certeza. Esse é o time aí que me ajuda nas perguntas, que ajuda a moderar. Então, assim, aproveitem realmente esse momento, porque ele é muito importante e eu tenho certeza que agrega muito conhecimento para todo mundo que tem interesse nesse assunto. Antes da gente começar, como sempre, vamos ouvir aí o que é a nossa patrocinadora Bionat. Vamos ver. Na natureza existe muita vida. Vida que se renova e se equilibra naturalmente. O controle biológico natural está presente aqui. Bionat. Essa é a última palavra quando o assunto é o controle de pragas e doenças no campo. Sua estrutura está pronta para realizar todos os processos na produção de micro-organismos para o controle biológico. Possui equipe altamente capacitada com agrônomos e biólogos que dominam a tecnologia. É a qualidade de uma estrutura exclusiva e o alto nível técnico, produzindo inovação para o campo e melhorando a produtividade sem agredir o meio ambiente. Bionat. Soluções biológicas. O resultado vem naturalmente. É assim a Bionat, o resultado vem naturalmente. Agora eu vou apresentar o nosso convidado. Nós temos a honra e o privilégio da presença do pesquisador Dr. Sérgio Florentino Pascolati. Ele possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, mestrado em Biologia Funcional e Molecular pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e doutorado em Botânica e Fitopatologia pela Purdue University, nos Estados Unidos. Possui pós-doutorado em Fisiologia, Bioquímica Fitopatológica, também na mesma Universidade Americana, e especialização na mesma área na Universidade Técnica de Munique, Alemanha. É muito chique esse currículo, viu, professor? Atualmente é professor titular junto à Exalc, Universidade de São Paulo, a USP, além de ser sócio fundador da startup IDELAB Biotecnologia. É ex-pesquisador científico do Instituto Biológico de São Paulo, da Secretaria de Agricultura. Na Exalc USP, ocupou a função de chefe do Departamento de Fitopatologia e Nematologia, foi presidente da Comissão de Pós-Graduação, vice-presidente da Comissão de Pesquisa,
coordenador do programa de pós-graduação em fitopatologia e presidente do Conselho Deliberativo da incubadora tecnológica Exalquitec. Foi também presidente da Associação Latino-Americana de Fitopatologia, da Sociedade Brasileira de Fitopatologia e diretor do Grupo Paulista de Fitopatologia. Além de tudo isso que eu falei, tem experiência na área de agronomia, com ênfase, claro, em fitopatologia, e atua principalmente com fisiologia bioquímica fitopatológica, indução de resistência e controle biológico de fitopatógenos. Muito bem-vindo, Dr. Sérgio. É um prazer recebê-lo. Obrigado, Patrícia. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui nesse nona live, né, patrocinada pela Bionat. Boa noite a todos que nos assistem, a você, ao William, ao Luciano, ao Marcos. E agradecer essa oportunidade de falar um pouquinho sobre essa área bastante interessante. E a minha ideia é passar para vocês o que eu chamo de visão de pássaro, né? Visão de pássaro significa, imagina um passarinho passando sobre a floresta amazônica, ele vai ver um monte de coisa verde. A hora que ele começar a descer, ele vai começar a ver as árvores, né? Os detalhes. Então, a minha ideia da nossa reunião de hoje aqui é mostrar mais ou menos onde nós estamos, onde nós vamos. E o interessante é que com uma live desse tipo, automaticamente o pessoal pode depois assistir, ir parando, olhando, etc. Tem muita informação e mais ou menos é por aí que a gente vai nessa noite. E temos muitas pessoas conectadas, viu, professor? Inclusive gente da Colômbia. Olha que bacana. Nossa, maravilha, hein? Né? Então, vamos lá, vamos começar a sua palestra? Falar português. Então, vamos lá, gente. Bom, vamos para o primeiro slide aqui. Opa, deixa eu voltar aqui, acho que foi lá. Então, o tema da palestra de hoje é a utilização de... Utilização de micro-organismos na indução de resistência em plantas a fitopatógenos. Quem é leigo no assunto, automaticamente vai estranhar o que significa isso, e eu vou trocar em miúdos. O que eu vou falar hoje é sobre vacinação de plantas contra fungos, bactérias e vírus, né? Não tem momento melhor em função do que está acontecendo com essa pandemia. Todo mundo já sabe o que é vírus, todo mundo já sabe o que é vacina, etc. e tal. É uma coisa ruim, mas é o tema do momento, né? Vacinação de plantas, é isso que eu vou falar para vocês hoje. E tem gente que não acredita que o homem chegou na Lua, e talvez existam pessoas que nunca pararam para pensar que as plantas também ficam doentes, né? E a fitopatologia é a área da ciência que estuda as doenças das plantas, né? Você tem o veterinário, que estuda as doenças dos animais, o médico que trata dos humanos, e o fitopatologista é o médico das plantas, né? Então, no contexto da fitopatologia, o nosso objetivo maior é auxiliar na produção de alimentos, né, para a população do planeta, que em 2050 vai atingir um número bastante alto, né? E, basicamente, é diagnose e controle de doenças. Essa é a premissa maior, no sentido de descobrir o que tem errado nas plantas e como é que a gente pode, de alguma forma, controlar essas doenças. Então, no contexto de controle de doenças, basicamente, nós temos aí o controle físico, genético, químico, cultural, biológico, tudo isso aí junto, você teria aí o que a gente chama de manejo integrado no controle de doenças. Eu ressaltei aí esse vermelhinho, controle químico, porque essa é uma coisa que as pessoas, hoje em dia, estão bastante preocupadas. Nessa pesquisa FAPESP, acho que era de 2018, não vai dar muito para vocês verem aí, mas nesse primeiro gráfico no meio aí, do lado esquerdo, está lá pesticidas no mundo. O primeiro é o Brasil. O Brasil é o maior consumidor de pesticidas do planeta, ele consome 20% do que é produzido nesse planeta. Só que o importante é que, defensivos por área cultivada, o nosso país é gigantesco. O Brasil não é o primeiro. Se vocês olharem aí, ele está, acho que, no 7º. Agroquímicos por produção agrícola, o Brasil está lá do lado direito, né? Se vocês olharem, o Japão, ele não é o maior consumidor, mas é o que mais usa em função de área e cultura agrícola. E do lado direito,
vocês vão perceber os ingredientes líderes em venda no Brasil, em termos de defensivos químicos, né? Os herbicidas, eles estão muito longe, né? Lá para cima, em termos de uso, né? Uma quantidade gigantesca. Depois nós temos os fungicidas e inseticidas. Tá? O Morandi e o Bettiol, eles são pesquisadores da Embrapa e eles têm vários livros aí no contexto de controle biológico, e eu achei interessante isso que eu anotei aqui, ó. Preocupação da sociedade. A sociedade está alterando o cenário agrícola no sentido de que os alimentos sejam produzidos sem o uso de agrotóxicos ou com selos que garantam que os agrotóxicos foram utilizados adequadamente. Então, existe um movimento mundial no sentido de preocupação com a poluição ambiental, redução do uso dos defensivos e a oferta de alimentos saudáveis, né? Então, essa é uma preocupação geral. No contexto de uma doença de planta, basicamente nós temos aí nesse quadrinho, ilustrando de uma maneira bem simples, do lado esquerdo em cima, onde está escrito hospedeiro, seria a planta, embaixo um micro-organismo, fungo, bactéria, vírus, eles vão lutar entre si, defesa e ataque ali, e dependendo de quem tiver sucesso, né, se a planta tiver sucesso, ela está resistente e não vai ficar doente, e se por acaso ela perder a batalha, ela vai ficar doente, e aí o micro-organismo é quem teve sucesso. Nesse contexto, a interação planta-micro-organismo é bastante complexa, né? Então, nós temos mecanismos estruturais, bioquímicos, pré- e pós-formados que auxiliam o micro-organismo, a planta, a se defender. Então, eu trouxe esses dois exemplos só para vocês terem uma ideia. O seguinte, o micro-organismo ele chega na planta, isso que vocês estão vendo aí, ó, papila, fitolexinas, teoricamente não existe. No momento que ele chega, isso vai começar a acontecer. Do lado esquerdo, onde vocês estão olhando ali, papila, essa é uma resposta estrutural. Aquela bolinha escura é o que a gente chama de apressório, aquele negocinho branco lá é uma estrutura do fungo tentando penetrar para o interior da célula vegetal, e aquela parte marrom clara embaixo, na realidade é como se a célula cimentasse aquela região para evitar que aquela coisinha branca penetre para o interior da célula. Então, essa é uma resposta estrutural pós-formada. E do lado direito, vocês estão vendo umas coisas verdes, tem uma bolinha escura envolvida por várias vesículas vermelhinhas, etc. Isso aí é um apressório, é uma estrutura do fungo que está tentando penetrar o interior da planta, só que essa coisinha vermelha, na realidade o que acontece? A célula vegetal percebeu que estava sendo atacada, ela começou a produzir essas vesículas, essa coisinha vermelha são substâncias tóxicas que a gente chama de fitolexinas, e a hora elas vão coalescendo, e a última foto mostra para vocês que elas encheram toda aquela célula. Então, isso aí é um biocida, como se fosse uma bomba atômica, no sentido da planta se defender de um possível agente que vá causar algum tipo de doença. Para que a doença ocorra em animais, humanos, vegetais, o que for, nós temos esse triângulo aí, né? O micro-organismo que tem a capacidade de causar doença, o hospedeiro que pode ficar doente e o ambiente que acaba auxiliando também nesse sentido. Então, a nossa palestra hoje foca nessa parte da planta suscetível. Como é que uma planta que ficaria doente poderia deixar de ficar doente? É isso que nós vamos mostrar. Nesse contexto de controle de doenças, eu comentei aí com vocês os diferentes tipos. Aí nós temos lá embaixo, ó, o que eu chamo de controle alternativo, indução de resistência, vacinação de plantas. O que significa isso aí, né? Basicamente, nós temos condições de ativar o sistema de defesa das plantas usando algumas coisas, né? Você não altera o genoma da planta, você simplesmente acaba usando o que já existe. Então, basicamente, esse fenômeno, ele ocorre naturalmente nas plantas, o que nós estamos fazendo aqui é tentar usar em nosso benefício, humanos. Ela é uma tecnologia interessante para o controle de doenças vegetais, e para quem estuda fisiologia, bioquímica, aspectos moleculares da interação, ela é interessante também no sentido de facilitar esses estudos em termos de modelo biológico. Tá?
O que são indutores de resistência? Vocês devem estar lendo aí agentes, né, bióticos ou abióticos. Biótico significa que tem vida, biótico que não tem vida, que são capazes de ativar alguma coisa nas plantas para elas ficarem resistentes aí no nosso caso. Do lado esquerdo, lá onde está em vermelhinho, nós temos lá diferentes micro-organismos, etc., que são os nossos agentes que eu já vou comentar com vocês. Então, basicamente, por que a gente chama de vacinação? Porque eu coloco lá um agente, no nosso caso aqui, biótico, um micro-organismo, depois de certo tempo, o provocador seria o micro-organismo que vai causar doença, né? O indutor é o micro-organismo que não vai causar doença, e aí, automaticamente, a planta vai ficar resistente, né? Então, vocês estão vendo aí o esqueminha de uma planta, onde está escrito indutor, seria o equivalente ao que nós chamaríamos de uma vacina. Automaticamente, isso aí é um tipo de sinal é translocado pela planta, e ela acaba ficando resistente a esse micro-organismo, né? Bactéria, fungo, vírus, nematóide. Então, uma resposta sistêmica e inespecífica. O interessante do sistêmica é que se você coloca na parte aérea, algum tipo de sinal é translocado para a raiz, ou se você coloca essa vacina na raiz, esse sinal é translocado para a parte aérea e você protege de maneira sistêmica a planta. Isso aqui, ó, Valquíria Bueno Camargo de Moraes, Instituto Biológico, pioneira na introdução da resistência induzida contra patógenos em plantas. Meados de 1900, na década de 60, né, 1965, ela já mexia com indução de resistência. E olha que interessante o que ela escreveu. Eu conversei com ela esses dias, porque eu trabalhei com ela lá no Instituto Biológico. Olha, enquanto em outros países a ideia prosperou e se tornou projeto de prática agrícola, aqui todo mundo nos achava um bando de doidos a ver fantasmas. Então, olha, esse aí é o pioneirismo em qualquer área, né? Tudo que é inovador acaba, de repente, sendo questionado. Então, aí uma foto da Valquíria, a Vali, ela em 2014 recebeu a medalha Rocha Lima, ela é pesquisadora do Instituto Biológico, eu trabalhei 10 anos no Instituto Biológico, é quando eu fui apresentado para essa área de indução de resistência e bioquímica e fisiologia da interação planta-patógena. Essa medalha Rocha Lima é a medalha, a honraria mais alta do governo do estado de São Paulo para pessoas que, de alguma forma, se destacaram na ciência. Esse é um dos trabalhos dela, ó. O que ela fez? Na realidade, existia um trabalho bem grande com ferrugem do cafeiro, causado por Emilia vastatis, que é um fungo. Aí, nesse experimento, tem duas coisas interessantes. A primeira é Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis é uma bactéria que é usada para controlar insetos. Então, isso aqui, lá atrás, 1990, alguma coisa, ou até antes, o pessoal do biológico já usava organismos entomopatogênicos, quer dizer, micro-organismos que causam doenças, assim, para controlar insetos, né? Trabalhos tentando controlar doenças em plantas. E esse trabalho foi interessante porque aplicou-se aí, ó, essa bactéria na terceira folhinha, no terceiro par de folhas aí do cafeiro. Depois de 72 horas, isso aí foi retirado, colocou-se o fungo, né, os esporos do fungo que causa a doença. Dá para vocês perceberem que foi reduzido aí em 71% no segundo parzinho de folha e 42%. Então, isso mostrou que a planta reconhecia essa bactéria, Bacillus thuringiensis, que é usada para controlar insetos, e algum sinal era translocado para a parte para cima e para baixo, no caso da planta, né? Eu vou passar rapidamente essas tabelinhas aqui, porque é mais no sentido de mostrar para vocês, ó, diferentes micro-organismos que podem induzir resistência em plantas. A gente pode pegar esses micro-organismos, as estruturas deles, né, e aplicar nas plantas e elas vão ficar resistentes, né? Então, do lado esquerdo nós temos fungos, nós vamos falar alguma coisinha de tricoderma e cipiriformóspora, mas vocês estão vendo ali, ó, Saccharomyces cerevisiae, uma levedura que é usada para fazer cerveja. Lentinuloidodes é o cogumelo shiitake, né? E do lado direito aqui nós temos bactérias, né? Tem bactérias que causam doenças em plantas, outras não. E lá embaixo tem um Cinecococcus, é uma cianobactéria, uma bactéria que faz fotossíntese. E do lado direito vocês estão vendo que até os vírus de plantas podem induzir resistência em plantas. Importante, ó. Todos esses micro-organismos aqui vão causar doenças em plantas, mas não em animais. Então, pode ficar sossegado,
porque um dia, quando você comeu algum vegetal, você já ingeriu algum fungo, alguma bactéria, algum vírus, mas nada te aconteceu, né? Então, ali você pode usar as estruturas do seu micro-organismo, e aqui, nesse slide, eu estou mostrando que você pode isolar, onde está escrito ali, ó, elicitor compound, você pode isolar moléculas produzidas por micro-organismo para tentar usar no controle dos seus fitopatógenos. Eu vou falar rapidamente desse fungo aqui, ó, Piriformospora indica, porque ele é bem interessante. Ele foi isolado da raiz de plantas lá na Índia, e ele tem várias atividades biológicas: crescimento da planta, indução de resistência contra fitopatógenos, tolerância a estresse abiótico. Então, ele seria um micro-organismo bem interessante para a gente trabalhar. E o que dá para perceber aí nessa foto, olha, do lado esquerdo, controle, é uma plantinha de tomate. Fusarium oxysporum é um fungo que causa problema na raiz. Olha como a plantinha está menor, sofrendo as consequências. Onde tem o P. indica, é esse micro-organismo que vai induzir resistência. A planta cresceu mais, tem até promoção de crescimento. E a última à direita, ele mais o fitopatógeno. Então, ele, além de promover crescimento, ele controlou esse micro-organismo que causa doença em tomate, né? E olha que interessante isso aqui, ó. Esse micro-organismo, ele tem a capacidade de reprogramar a planta. Então, a planta tem lá o seu material de ácido nucleico, etc., o seu genes, etc. Então, um fungo como esse aí, ele tem condições, nesse exemplo aqui de barley, de cevada, para reprogramar a planta para ficar tolerante a estresse salino, resistência à doença e aumentar a produção. Então, veja que interessante. E o mais interessante, se vocês olharem ali embaixo, onde está grifado, ó, esse fungo tem uma endobactéria, Rhizobium radiobacter. Então, na realidade, ele tem uma bactéria dentro dele que também auxilia nessa propriedade biológica que ele apresenta, né? Aqui não vai dar para vocês olharem muitas coisas, mas como eu falei, depois vocês vão ter acesso. Esse aqui é um capítulo que nós escrevemos num livro sobre tricoderma, indução de resistência. Saiu o ano passado, 2019, vocês podem fazer o download aí, que é a Embrapa e outras instituições que publicaram, mas aqui mostrando várias espécies de tricoderma, que é um fungo que ocorre na natureza, né, capaz de induzir resistência contra fungos, homicetos, bactérias, nematóides, vírus, que causam doenças em plantas. Tá? E, com base nisso aqui, nós estamos falando do uso de micro-organismos no controle de doenças de plantas através da vacinação. Nesse livro do Tricoderma Uso na Agricultura, onde tem vários autores, é free para download, tem um capítulo lá a base de, envolvendo produtos comerciais à base de tricoderma no mundo, né? Então, o Wagner Bettiol, com o pessoal dele lá que fez isso, tiveram um trabalho gigantesco, mas no mundo nós temos 246 produtos com esse fungo. Desses 246, com base no que está escrito ali, modo de ação, 46 aparentemente têm a capacidade de ativar o sistema de defesa das plantas. Desses 46, 38 estão registrados no exterior, 3 no Brasil e 5 no Brasil e no exterior, né? Então, isso aí mostra que já existem coisas disponíveis comercialmente. Aqui não vai dar para ver muita coisa também, mas o interessante é isso aqui, ó. Essa é uma outra tendência. Produtos comerciais formulados com tricoderma e outros micro-organismos com ação de indução de resistência. Eu estou focando no tricoderma aqui, porque é um modelo biológico, né? Tem vários outros micro-organismos que a gente poderia pegar. Mas eu peguei esse aqui, em função desse capítulo, desse livro também. Vocês têm aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 produtos disponíveis em diferentes países, Itália, Holanda, Reino Unido, etc., onde na composição você tem 2, 3, 4, 5, 6, 10 micro-organismos diferentes. Então, uma coisa bastante interessante que está acontecendo hoje, no contexto da agricultura, é essa combinação de micro-organismos para tentar, a partir desse coquetel de micro-organismos, você ter micro-organismos que solubilizam fosfatos, ter micro-organismos que fixam nitrogênio, ter micro-organismos que promovem crescimento. Então, é uma coisa bastante interessante. Isso aqui é só para ilustrar que, em função da indução de resistência, se vocês olharem a coluninha da direita, nós temos diferentes mecanismos aí que são ativados
para tentar conter a invasão do fitopatógeno. Tá? Eu vou passar isso aqui porque depois vocês podem olhar com calma, que é terminologia envolvendo resistência sistêmica adquirida, induzida. À direita, embaixo, tem os genes que você pode monitorar para ver qual desses caminhos, mas atualmente, hoje, existe o que a gente chama de crosstalk, independente de qual indutor que você usa, lá se é biótico ou abiótico, se é necrotrófico, biotrófico, etc., essas rotas acabam falando entre si, e o resultado final é a redução da doença, né? Vacinação de plantas, utopia. Então, eu copiei de novo o que a Valquíria escreveu lá para mim, né, esses dias aí, em função lá de 1960, 70 e tal, que dizia que o pessoal achava que quem mexia com isso era um bando de doidos a ver fantasmas. A indústria química da época também não se interessava nem um pouco por esse fenômeno. Aí o que acontece? Ó? Hoje, Brasil, nós estamos falando de bióticos, micro-organismos que induzem o sistema de defesa da planta. Tá? Aí nós temos também produtos disponíveis comercialmente no Brasil registrados para esse fim. Tá? Para esse fim, nós não temos nenhum micro-organismo registrado como indutor de resistência, porque a legislação ainda não contempla isso, acaba entrando no lado lá dos bioinsumos. Mas vocês estão vendo aí, ó, Bion, 2000 alguma coisa, Regalia Max, extrato de planta, Romeu, parede celular de Saccharomyces, Vaxiplant, ó, Romeu e Vaxiplant foram registrados esse ano aqui perante o mapa para controlar doenças através da indução de resistência. Então, não é utopia. Esses defensivos que eu mostrei para vocês são interessantes porque sempre eu via lá, né? Nossa, é fungicida bioquímico, mas o que é um fungicida bioquímico? E, na realidade, eles definem fungicida bioquímico como um produto bioquímico, mecanismo de ação não tóxico, então significa que ele não tem efeito direto no seu micro-organismo, vamos dizer assim, e promove algum tipo de processo químico ou biológico. No nosso caso aqui, os nossos supostos indutores ativando aí o sistema de defesa da planta e ela se tornando resistente, né? Vacinação de plantas, utopia. Olha isso aqui, ó. Messenger. Nós temos uma bactéria chamada Ervínia, ela produz uma proteína, e essa proteína o pessoal começou a estudar e descobriu que ela conseguia ativar o sistema de defesa das plantas, né? Então, esse foi um dos primeiros produtos nesse contexto aí. Utopia, ó, se você entrar na Amazon, você vai descobrir que você pode comprar essa Action Harpening Protein lá na Amazon para usar nas suas flores e no seu canteiro, se for o caso, né? E na direita ali, ó, se você entrar nessa Dux Agri, na África do Sul, você vai ver também, você também pode comprar essa vacina para colocar nas suas plantas, né? Aqui no Brasil, em função da nossa legislação, essa arpina ela faz parte desse H2-copla, né? Que é um fertilizante orgânico que é usado na cana. Do lado direito, vocês estão vendo aí o fertilizante com a arpina, e do lado esquerdo, não. Então, dá para ver uma diferença gigantesca, que é usado no nosso contexto aqui. Para ilustrar as pesquisas que nós fazemos, isso aqui é o resultado de um trabalho nosso aqui na Exalc, nós trabalhamos com Streptomyces. Streptomyces é uma espécie de bactéria, ela produz essa coisinha amarela aí, que é uma espécie de toxina, que ela usa para causar doenças em plantas, mas nós somos capazes de pegar essas toxinas e aplicar em outras plantas, e essas plantas se tornam resistentes. Vocês estão vendo esses vasinhos aí, ó. Do lado esquerdo é a planta não vacinada, do lado direito é a planta vacinada. Então, dá para ver nitidamente que um metabólito produzido por uma bactéria, aí no caso, induz resistência, seria uma espécie de vacinação. Isso aí deu origem a um pedido de patente. Para quem não sabe, isso aí foi aplicado em 2008 e saiu em 2019. Então, basicamente, 10, 11 anos, né, para sair essa patente. E uma coisa muito interessante é essa coisa da... Engraçado. Bom, não sei se andou pulando algumas coisas aí. A indução de resistência e realidade, né? Nós temos aqui a aceitação pelo produtor e o nível de controle, né? Fungicida de 80% a 90% e o indutor de resistência de 20% a 85%. Então, isso aí automaticamente é algo que, com o passar do tempo, nós vamos ter que conviver.
O uso dessa tecnologia, basicamente, nós temos aí decisões políticas, comerciais e a própria sociedade, né? Então, basicamente, o uso de uma tecnologia desse tipo, automaticamente, vai ter uma pressão muito forte da sociedade, em função dos alimentos isentos de defensivos e benéficos à saúde, e decisões políticas. Vocês estão vendo aí que, em 2012, o governo americano proibiu a importação de suco de laranja do Brasil, devido à presença de traços de um fungicida proibido, né? Então, o pessoal, na realidade, teve que correr atrás de alternativas para algo que era proibido, né? Como áreas promissoras, nós temos aí o controle de doenças pós-colheita, hidroponia, cultivo protegido, agricultura orgânica, o modo de ação desses indutores, controle de doenças pós-colheita, patógenos veiculados pelo solo, porque é mais fácil você controlar quem está na parte aérea da planta do que no solo, bactérias e vírus, nós não temos tantas coisas para o controle desses micro-organismos nas plantas, pesquisas básicas necessárias, efeitos sobre o organismo-alvo, a hora que você coloca numa planta, ter certeza que não vai interferir com uma micorriza ou com um micro-organismo fixador de nitrogênio, automaticamente usar isso tudo no manejo integrado, levando ao uso racional dos defensivos e coisas desse tipo. Aí uma coisa interessante é isso aqui, o que a gente chama de fenômeno de priming. Nos anos 2000, a indústria química percebeu que alguns fungicidas e inseticidas, quando aplicados nas plantas, eles tinham uns efeitos inesperados. Eu colocava um fungicida e esse fungicida controlava uma doença causada por vírus. Aí eles foram estudar isso aí e descobriram que as plantas, elas podem ser pré-condicionadas. Isso significa que esse fenômeno que nós chamamos de priming. Então, você consegue, entre aspas, vacinar a sua planta e ela consegue se lembrar de alguma coisa que aconteceu. E quando o fator estressante, vamos supor, o micro-organismo que causa a doença, chega, ela responde mais rapidamente e mais intensamente, tá? Esse slide é mais no sentido de mostrar para vocês o seguinte, essa linha verde é quando eu faço essa sensibilização das plantas, né? Aí a resposta por parte dela. O patógeno chegou, essa linha verde aí, onde está escrito challenge, o patógeno chegou, essa linha verde sobe, mostrando que a resposta foi robusta. Mas o mais interessante disso tudo aqui, que isso que a gente faz na planta mãe passa pela semente para a planta filha. Então, a planta filha, quando nasce, ela já nasce forte, né? Suportando determinados estresses. Então, isso aí vai ser, vamos dizer assim, a agricultura do futuro vai ser baseada em muita coisa como essa aqui que vocês estão vendo, né? Uma outra coisa bastante interessante em termos de futuro é isso aqui, envolvendo, eu estou falando de indução de resistência a fitopatógenos, mas esse fenômeno também ele pode funcionar contra estresse abiótico, né? Calor, salinidade, hídrico, etc. Provavelmente muitos estarão ouvindo essa palavrinha hoje, defense bioma, comunidades microbianas sintéticas. O que significa isso aí? Esse trabalhinho, depois vocês podem olhar com calma, que tiver interesse, acabou de sair agora em agosto. Nesse artigo, nós trabalhamos o nosso entendimento nas mudanças do microbioma, dos micro-organismos que ficam ali em contato com a planta. Nós propomos um conceito chamado de bioma de defesa, que vai auxiliar a construção do que nós chamamos de comunidades microbianas sintéticas. Então, significa, basicamente, o quê? Usando metagenômica e metabolômica, você pode selecionar micro-organismos daquele local onde a planta está crescendo, fazer um coquetel desses micro-organismos e automaticamente vacinar suas plantas. De maneira simples, né? Onde está escrito 1 ali, isso é uma plantinha de algodão, no caso. Em cima é a planta com um micro-organismo, embaixo é sem o micro-organismo. Você pega uma parte de material da folha, da raiz,
Aí você usa o que nós chamamos de metagenômica, usando a biologia molecular, para descobrir o que você tem de micro-organismos ali com base no perfil genético, metabólitos, daí você extrai todos os metabólitos que estão presentes ali naquela região, com base nesse unidade, eu não me lembro o que era o OTU, mas é unidade... Bom, a hora que eu lembrar eu falo. Então, basicamente, você vai selecionar com base nesse perfil genético e nos metabólitos produzidos, os micro-organismos e metabólitos. E com base, então, nessa parte... olha que interessante, ó, OTU, vocês estão vendo na esquerda ali. Isso aí se chama Unidade Taxonômica Operacional. Significa que com base no aspecto genético, do que tem lá dentro, e com base nos metabólitos produzidos, você vai conseguir selecionar aqueles micro-organismos que estão em maior quantidade, aqueles metabólitos que estão em maior quantidade, vai cruzar isso aí, e você vai chegar em micro-organismos que, teoricamente, são os mais importantes para responder a esse estresse, no caso aqui é um fungo que está causando doença na raiz. Aí você vai poder selecionar esses micro-organismos, colocá-los em contato e colocar de volta onde a planta está crescendo, né? Então, por isso que isso aí se chama de microbioma de defesa. Então, esses micro-organismos se mostraram mais evidentes em função de algum estresse, e aí você consegue construir uma comunidade microbiana sintética, tá? Bom, eu mostrei lá atrás alguma coisa com relação a tricoderma, com vários micro-organismos, etc. Aquilo lá, antigamente, quando o pessoal trabalhava com fungicidas, a tônica era mais ou menos assim, ó, spray and pray, quer dizer, espirre a substância e reze para funcionar, né? Aquilo que eu mostrei para vocês hoje é mix and spray, quer dizer, a gente pega vários micro-organismos, supondo que eles vão ter algum papel, mistura, coloca na planta e reza para funcionar. Com esse approach aí da comunidade microbiana sintética, a coisa vai ser feita de maneira mais inteligente, só que isso aí custa caro, né? E para a gente ir terminando aqui, obviamente o Brasil está caminhando a passos largos nesse sentido. Agora, em maio, foi lançado o Programa Nacional de Bioinsumos. Isso aí, vocês estão vendo aí que é para tentar reduzir a dependência nacional em relação a insumos externos. Em função disso tudo que vocês estão vendo hoje, né, que teve início lá na década de 60, 70, principalmente lá com a doutora Valquíria Moraes, Instituto Biológico, em 1999, nós tivemos aqui o primeiro grupo de discussão em resistência induzida no Congresso Brasileiro de Fitopatologia. Era resistência induzida e fisiologia bioquímica fitopatológica. Em 2009, nós criamos aí a Rede Brasileira de Indução de Resistência. O professor Sérgio Mazaro, lá do Paraná, vai começar a tomar conta dessa homepage. Em função da junção dessas pessoas em torno desse tema, óbvio, nós temos lá pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa, Lavras, Piracicaba. Esses aí foram os núcleos iniciais, né, depois lá do Instituto Biológico, e automaticamente hoje nós temos profissionais todos aí distribuídos pelo Brasil afora. Mas, olha, em 2005, em função daquela reunião de 99, nós lançamos o primeiro livro em português, Indução de Resistência em Plantas a Patógenos de Insetos. Em 2008, esse outro escrito aí, ó, Interação Planta-Patógeno, Fisiologia Bioquímica e Biologia Molecular, foi o primeiro livro nesse tema em português no Brasil. Em função daquela reunião de 99, a cada 2 anos nós temos a Reunião Brasileira sobre Indução de Resistência. Eu organizei a primeira lá, acho que 2001, 2002. Hoje nós estamos na de número 10, deveria ser agora em novembro, mas em função da pandemia vai ser o ano que vem. Quem tiver interesse, fique de olho. Em função dessas reuniões, nós temos vários livros publicados no tema. Vocês estão vendo ali Viçosa 2007, Lavras 2010, 2018, Federal de Santa Catarina. O nosso evento foi feito junto com o Simpósio Latino-Americano de Bioestimulantes. E, para terminar, é interessante o seguinte, ó.
nós temos condições de, entre aspas, vacinar as plantas de maneira inteligente e essas plantas responderem a estresse biótico e abiótico. No nosso caso específico, doenças. Então, nós conseguimos fazer que uma planta não fique doente, fique resistente, consiga crescer e produzir. A indução de resistência, a vacinação de plantas, mostra-se como importante medida de controle em programas de manejo integrado de pragas e doenças em plantas. Porém, aí vem uma coisa interessante, ó. Não representa uma medida milagrosa. Então, uma vez eu parei no farol, me deram esse papelzinho, eu achei outro dia aí, eu coloquei aqui, ó. David Neto reduziu 50 quilos em 6 meses, acho que dá uns 8 quilos por mês, quer dizer, aí milagre também não acontece, né? Em função dos nossos estudos, é óbvio que a tendência é melhorar. E, finalmente, aqui eu gostaria de agradecer ao pessoal que tem estado envolvido com a gente. Quer dizer, tudo que está acontecendo hoje aqui, é óbvio que eu não cheguei aqui sozinho, né? Tem os profissionais, os alunos que me acompanharam, aqueles que já me acompanharam, os que estão atualmente comigo, fundações, empresas, institutos que sempre nos apoiaram em vários aspectos, né? No contexto aqui, eu queria agradecer ali naquele slide lá que sumiu, a Dabliene, o Samuel e a Sabrina, que... Não precisa, não, tranquilo. Era só para mostrar que são alunos bonitinhos ali, ó, tudo novinho e tal, né? Aí, ó, galerinha, eu sou seminovo, né? Eles são novos aí. Então, eles me deram um help aí para tentar colocar esses slides juntos, né? E gostaria de agradecer a atenção de todos vocês, obviamente, como eu disse, agradecer a todos que direto e indiretamente fizeram com que eu chegasse no ponto que eu cheguei, obviamente. Eu vi que nas outras lives todo mundo também agradece a família, né? Porque sem a família você não vai chegar em lugar nenhum, né? Então, é muito importante. E eu me coloco à disposição para quem tiver interesse. E, na realidade, eu tenho uma apresentação, obviamente, mais completa do que essa que vocês viram, né? Tem muito mais coisas em detalhes. Se alguém tiver interesse também, nada me impede de fornecer. Ok? Então, agradeço mais uma vez a Bionat aí pela possibilidade, a esse mundo virtual, né? Das lives da vida, onde mais pessoas têm condições de acessar a informação. E, finalmente, uma coisa muito, 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 muito importante, principalmente para os mais novinhos, gente. Nós estamos vivendo um negócio que se chama empreendedorismo, inovação e startups. Anote essas 3 palavras e procura depois no Google ou pede a ajuda dos universitários, porque o nosso país hoje é a Coreia do Sul de 30 anos atrás. Então, significa que existe uma grande chance de nós evoluirmos cada vez mais, principalmente no setor agrícola. Olha, eu estou falando aqui do Parque Tecnológico, do Núcleo Parque Tecnológico de Piracicaba, né? Para quem não sabe, Piracicaba, a gente chama de Vale do Piracicaba, né? O AgTech Valley da América Latina provavelmente vai ser o polo do agronegócio, né? Se já não é. Nós temos mais de 100 startups ligadas ao agro. Então, principalmente essa moçada que está na graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, etc., comecem a se informar e procurar, e com base nessas coisas que eu mostrei, né? Inovação. E vocês conseguem fazer com que o agro continue cada vez mais no verde, em função de qualquer estresse que ocorra ao nosso redor, né? Beleza, gente. Basicamente é isso aí. Eu agradeço a oportunidade. Agradeço àqueles que não dormiram, porque eu vi aqui que tinha uns 2, 3 ali dormindo, mas obrigado. Olha, professor, eu preciso dizer que não tinha, porque, inclusive, batemos um recorde de audiência com a sua palestra. Olha que bacana. Tivemos Beleza, um número hein? altíssimo de conectados. Olha, parabéns. Inclusive, vou mandar um abraço aqui, vamos ver. Tem muita gente aqui para falar, olha só. E Norberto de Mello, um abraço para você. Jean Carlos Frezinguelli, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, está sempre com a gente. Júlio Alves Cardoso Filho, da UFAL.
Aqui, ó, Gisele Barata Silva, parabéns, professor Sérgio, seu pioneirismo foi fundamental para avançarmos na área de indução de resistência. Olha que bacana. Igor Sena de Sorriso. A Gisele é organizadora do próximo evento. A Gisele é organizadora do próximo evento em Belém. Olha só que bacana. Tava conectado, tá vendo? Não tinha ninguém dormindo não, professor. Olha só, Igor Sena, de Mato Grosso, ligado da live da Bionat, excelente tema. Caroline Sayuri, da Unidade de Taxonomia Operacional, muita gente conectada. Leila Garcês, parabéns, professor Sérgio. Olha que bacana. Vamos para as perguntas, então? Temos muitas perguntas. Ai, tem muito elogio também, viu? Olha aqui, a Maristela Dallapria, que quis participar, espero que tenha gostado. Fernando Ferraz, da Kimberlite. Heitor Gonçalves, que excelente currículo do professor, também achei, viu, Heitor? Parabéns. Olha só, Giovana Martins, estaria amanhã apresentando um TCC falando sobre a eficiência da Trichoderma arzianum, né? É isso? Arzianum. No controle, isso, da Pratylencos brachyuris. Um nematóide. Prestou atenção, acho que serviu bastante, então, né? Espero que tenha servido bastante, então, né, Giovana? Bom, vamos para as perguntas? Podemos? Sim. Eu acho que eu vou começar, então, com o William Pacheco, que tem uma pergunta. Vamos começar com ele? Pode ser hoje, fazer diferente? Depois a gente vai para o pessoal aqui? Então vamos, né? Então vamos. Bom, professor, a resistência, a indução de resistência é resistente? Ou seja, quanto tempo esse estímulo da resistência perdura na planta? William, na realidade é o seguinte, isso aí vai depender muito da interação planta-patógeno, né, da cultura, etc. Se você imaginar, basicamente o que vai acontecer, pode ter uma resposta e depois ela começa a diminuir. Muitas vezes o que acontece, você tem a resposta da planta em termos de resistência, a hora que ela vai começar a diminuir, se você conseguir descobrir esse momento, daí tem o que nós chamamos de booster. Você pode aplicar de novo o seu indutor para manter essa resistência, esses mecanismos de defesa, expressão gênica num nível, para manter essa resistência, né? Então, existem situações que uma única aplicação no campo é suficiente para a cultura ficar resistente durante todo o seu ciclo. Em outras situações, você tem que repetir 3, 4, 5 vezes, né? Mas o interessante dessa duração da resistência também é que a chance de algum fitopatógeno quebrar essa resistência é praticamente impossível. Até hoje não existe nenhum caso que eu conheça, se alguém tiver, por favor me diga, de usar um indutor de resistência e ele deixar de funcionar em função de algum micro-organismo que conseguiu superar esses mecanismos. Porque, na realidade, você tem N diferentes mecanismos, você precisaria ter um super patógeno para conseguir burlar as defesas da planta e causar doença. E com base naquilo que eu comentei do priming, isso aí significa que, dependendo do indutor que você usa, você vai conseguir condicionar a planta para ela conseguir se lembrar de alguma coisa que aconteceu no passado. E quando as filhinhas, né, a semente, a plantinha nascer e for exposta de novo àquela situação, ela vai responder de maneira resistente. Quer dizer, lá atrás ninguém conseguia mostrar que isso aí passava pela semente. Agora a gente já consegue em função do indutor utilizado. Eu acho que o grande boom na parte agrícola de produção vegetal vai ser justamente esse fenômeno de priming e essa coisa transgeracional que passa dos pais para o filho. Não sei se... Bacana, doutor. Deu para ajudar. Olha só, tem um comentário aqui muito interessante da Laura Munhoz. Olá, sou colombiana e tenho interesse em participar desse seminário. Espero que ela tenha assistido todinho, porque, olha, o tema do mestrado dela é justamente a indução de resistência em tomate. Olha que bacana. Temos também muitas mensagens, professor, do GEPFITO, do Instituto Federal Sul de Minas, Campus Machado, ó, Beatriz Fagundes de Carvalho,
Tem um monte de gente aqui, ó. Aline Silva Gonçalves, ó. Sou estudante do curso de agronomia e membro do grupo de estudos GEPFITO, coordenado pela professora Dalila Carvalho, do Instituto Federal do Sul de Minas, Campus Machado. É uma honra estar aqui ouvindo e aprendendo com esse mestre nessa área tão importante. Olha, eu agradeço a tem Dalila. fã-clube, hein, professor? A Dalila foi minha orientada de doutorado. Esse é o flanco. Tem fã-clube. Estou achando que o senhor trouxe fã-clube para essa live. Depois de 40 anos na área, né? Lívia Machado, ela também é do grupo de estudos, aí coordenado pela doutora Dalila, e ela pergunta o seguinte: existe a possibilidade de induzir resistência em frutos pós-colheita contra fitopatógenos? Sim. Se você procurar a tese de doutorado Patrícia Cia, do Instituto Agronômico de Campinas, naquela época a gente já mostrou a indução de resistência em mamoeiro contra coletótico que causa antracnose. Então existem vários trabalhos, por sinal nós temos um capítulo em algum livro aí, que eu não me lembro onde, justamente sobre a indução de resistência em condições de pós-colheita. É válido, funciona, e é bem tranquilo também, porque se você usar micro-organismos em termos de pós-colheita, você tem condições de controlar toda a parte ambiental, vamos dizer assim, né? Temperatura, luminosidade, etc. Isso aí ajuda. Se você estiver usando micro-organismos, aqueles permaneçam vivos e ativos naquela situação, né? Pergunta do Abner, de Medeiros Palhares. Como é feita a prospecção de agentes biológicos e seus produtos para utilização como vacina em plantas? Ó, a coisa mais fácil do mundo é a seguinte, ó. Você tem lá o seu... Primeiro, abacaxi. É você ter a sua planta, o seu patógeno, e você colocar a sua planta com o seu patógeno e conseguir a doença. Conseguiu? Maravilha. O próximo passo, você pode pegar o seu suposto agente indutor, coloca numa folhinha da planta, espera um certo tempo e depois você coloca o seu patógeno em toda a planta. E aí você olha os sintomas. Se houver a redução dos sintomas, isso aí provavelmente mostra. Se houver a redução dos sintomas no local onde você aplicou o seu indutor e o patógeno, então pode ser indução de resistência local ou um efeito direto do seu indutor no patógeno. Mas, se nem, como naquele exemplo do café que eu mostrei, você tiver redução da doença numa folha acima de onde você aplicou o seu indutor, significa que provavelmente algum sinal foi translocado e você deve ter indução de resistência. Essa é uma maneira bem arroz com feijão e barata. Aí você pode partir para a área molecular, por exemplo, e monitorar a expressão de genes marcadores para diferentes vias, né? Doutor Marcos quer fazer uma pergunta, né, doutor? Sim. Bom, o Sérgio, acho que ele já começou a respondê-la, né? A gente tem muitos micro-organismos que têm diversos mecanismos de ação. Então, mecanismos que muitas vezes se complementam, né, quando se aplica no campo. Como diferenciar, né, no campo de qual dos mecanismos geralmente está tendo a maior eficiência? Se é a indução de resistência ou se é, por exemplo, via contato? Ó, aí na natureza isso aí vai ser difícil, provavelmente você vai ter que fazer alguns experimentos no laboratório, no sentido de ver o contato direto com o seu suposto indutor. Nós estamos falando de micro-organismos, né? Não estamos falando nada de abiótico, metabólico, coisa desse tipo. Você vai ter que ter o seu micro-organismo em contato com o seu suposto fitopatógeno e ver se de alguma forma ele inibe germinação de esporos ou crescimento, né? No caso da planta, automaticamente você pode fazer algo como eu comentei, né? É mais ou menos isso que você perguntou. Isso. Provavelmente você vai ter que fazer algumas coisas. Vocês viram aquela coisa do Defense Biome lá, né? De comunidade microbiana sintética. Então, tem coisas que você faz in vitro e coisas que você faz em vivo. Nesse in vitro e em vivo, dá para você pelo menos saber se tem efeito direto e ou indireto, né, em termos do quem é quem e o que está fazendo ali, né? Espero que tenha respondido, hein? Às vezes a pergunta vem, daí você esquece que foi pergunta. Vou fazer uma pergunta da professora Celeste D'Alessandro, que inclusive foi nossa convidada, que foi nossa palestrante e está sempre acompanhando as lives da Bionat. É sempre um prazer tê-la com a gente.
Olha só, parabéns, professor Sérgio. Eu quero saber se é possível que o mesmo indutor biótico pode induzir resistência para doenças e também para pragas. A indução de resistência depende da dose ou da concentração do indutor? Bom, começando de trás para frente, existe uma coisa tipo... É sempre interessante você descobrir a dose do indutor e quer dizer, a concentração do seu indutor, a dose do indutor e a concentração do seu patógeno do lado de lá. Então, muitas vezes a gente faz experimentos onde você varia a concentração do indutor versus uma concentração fixa do patógeno. Uma situação onde você pega uma concentração do indutor e varia a concentração de esporos, por exemplo, do seu patógeno. Daí você pode ver qual é a relação para ter ideia do que pode estar acontecendo no campo. Ela perguntou se eu posso usar um micro-organismo entomopatogênico para proteger. Quer dizer, esse entomopatogênico vai controlar insetos e vai controlar fitopatógeno, certo? É mais ou menos isso, né? Então, acho que fica bem evidente em função do que eu mostrei ali naquele slide do café, do Bacillus thuringiensis, aquilo lá é uma bactéria entomopatogênica controlando ferrugem do cafeiro, né? Nós temos resultados aí com fungos entomopatogênicos controlando doenças em culturas de importância econômica, né? Existem situações que você coloca lá o seu entomopatógeno no solo e ele vai controlar insetos e fitopatógeno na parte aérea. Então, os micro-organismos, eles são bem flexíveis, têm um potencial gigantesco, maleáveis. Por isso que, vamos dizer assim, o Brasil é um país muito bom em termos de biodiversidade, né? Nós temos uma biodiversidade gigantesca que nós temos que explorar em prol das pessoas que aqui moram e também no nosso planeta, né? Mandar mais um abraço aqui para a Fátima, para o Leonel Estrada, que diz o seguinte: saludo, Sérgio, forte abraço. Temos também mensagem, olha só, da Maria Helena Orefice, parabéns. José Cláudio Pregnolato, parabéns pela exposição, assunto muito interessante. José Hernani Tofano, fantástico dinamismo, a inteligência e a simplicidade desse meu primo. Ah, o senhor trouxe fã-clube. Esse é o que faz muito o bem. Carneiro lá no buraco. Lá. Sabrina Martins, parabéns, professor, excelente tema. Davi Filho, parabéns, professor, pela sua contribuição à agricultura brasileira. Grande abraço do Davi Jacode, acho que é isso, Jacude, não sei. Adriane, parabéns pela iniciativa. Professor Pascolati, Gilda, parabéns, firme no trabalho. Muitas mensagens bacanas. A Josiane Ferrari também, mandar um abraço para a Josiane, para a Dulce. Olha, tem muita gente aqui, viu? Para a Fátima, parabéns, foi excelente, aprendemos um pouco mais. Vamos fazer mais uma pergunta? Vou voltar aqui, para a pergunta do Felipe Augusto Machado. Ele diz o seguinte: os tricodermas ou bacilos controlam a antracnose na soja, ou seja, pelo menos induzem a resistência? Bom, a gente precisaria olhar aquele slide que o meu livro está ali, aí eu podia responder para ele. Dá uma olhadinha nesse livro que eu falei para fazer o download aí. Mas é que a letra está tão pequenininha. Não precisa, não. Aí também ele vai ter o trabalho de fazer o download do livro e olhar lá o que tem, entendeu? Mas, vamos dizer assim, pela inespecificidade da indução de resistência, a chance de funcionar é grande. O tricoderma, ele é um organismo polivalente, vamos dizer assim, que ele faz de tudo, né? Um fungo. O Bacillus subtilis também, ele tem várias propriedades biológicas. Então, a chance de funcionar contra a antracnose em soja é bem grande, né? Porque, no caso, é um fungo necrotrófico, no caso da antracnose em soja. Mas depois, qualquer coisa, me manda um e-mail, daí a gente conversa mais em detalhes, entendeu? Pode ser que eu tenha até algum aluno que já tenha trabalhado, mas não estou lembrando. Eu tenho aluno que trabalhou com antracnose em soja, mas aí foi com aquela toxina lá da Streptomyces. Olha aqui, uma mensagem muito importante para o senhor.
Meu pai me orgulho demais, excelente exemplo profissional para mim, da Marina. Olha que bacana. Que Olha, bom, obrigada, Marina, é, pela audiência. ô, filha, um beijo aí para você também. Ontem ela estava numa live também falando sobre cerveja artesanal. Ela é formada em agronomia e foi para essa área. Olha aqui, ó, um pedido da Milena Moraes Reis. Doutor Sérgio, sou orientada da sua ex-aluna, a doutora Dalila Rezende, com outros estudantes e pesquisadores, formamos o grupo de estudos em fitopatologia, GEPFITO, do Instituto Federal Sul de Minas, Campus Machado. Manda um abraço pra gente, mande um abraço, por favor, Ó, professor. um abraço aí para o Jefito, para a galera toda aí que está sobre as asas da Dalila, né? Eu fico muito feliz, porque você começa, com o passar do tempo, você tem os alunos que estudaram diretamente com você, daí você passa a ter os seus netos e bisnetos científicos, né? Interessante isso. Muito bacana. Vamos para mais uma pergunta? Temos tempo, Luciano? Vamos ver. O Luciano é o meu diretor aqui, praticamente. Podemos. Sempre tem um espaçozinho para gente. Um assunto tão Tem um bom, né? espacinho, né? Deixa eu ver, vou pegar a pergunta do Aleph. Professor, podemos esperar melhores respostas para a indução de resistência com aplicações na parte aérea, considerando doenças de solo causadas por fungos e nematóides? Algum resultado nesse sentido usando bacilos e seus metabólitos? Ó, eu não vou lembrar exatamente que bacilos, metabólitos, etc., mas é uma coisa que não é incomum. Existem resultados que você aplica o seu suposto indutor na parte aérea e protege os fitopatógenos de solo e vice-versa, né? Nós temos resultados também com nematóides e indutor aplicado na parte aérea, protegendo os fungos ou nematóides, o que for veiculados pelo solo, entendeu? Essa área de vacinação ela é muito interessante, porque tem uma coisa que se chama resposta sistêmica, sabe? Aí você vai ter que também trabalhar na eficiência da coisa, né? Não é tipo spray, quer dizer, spray and pray. Tem que trabalhar aí para descobrir, maximizar o sistema, né? Então, a inespecificidade e a sistematicidade do fenômeno é isso que é maravilhoso e garante o sucesso, entendeu? Nós temos resultados, por exemplo, com eucalipto e ferrugem do eucalipto, um fungo sapróbio que cresce aí no semiárido nordestino, aplicado no solo, protegendo a parte aérea contra a ferrugem do eucalipto, por exemplo, né? E nós temos coisas aplicadas na parte aérea, protegendo contra nematóides lá embaixo no solo, sabe? É um mundo gigantesco, né? Olha que mensagem interessante da Valquíria. Mais uma vez, como não poderia deixar de fazer, parabéns pela forma didática e clara para que o tema pudesse ser compreendido, mesmo por quem não é versado no tema. Como eu gostaria de ter 30 anos a menos e poder voltar a trabalhar com um assunto que me encantou tanto em 1963. Olha que bacana, Valquíria. Adorei que você compartilhou essa experiência, viu? A Vali, como eu comentei, ela em É Vali 1960 ou é Valquíria? qualquer que é, Vali para os íntimos, para você é Valquíria. Então, a Vali, eu comecei a trabalhar no Instituto Biológico em 1978 como biologista, depois pesquisador científico, e a Vali já estava trabalhando com indução de resistência, vacinação de plantas naquela época, né? Então, eu já tinha contato com o pessoal dos Estados Unidos, que já era pioneiro nisso aí, e eu lembro eles contarem esses casos que a indústria química não acreditava muito no que era feito. Hoje nós estamos vendo algo inédito. Eles estão correndo atrás de quem trabalha com micro-organismos para diferentes funções. Tem gente que diz que em 10 anos o uso de micro-organismos vai ser a regra e os químicos a exceção. Não sei, mas tudo é possível. Pressão da sociedade, tudo muda. Ó, a Fátima da UFSCar está perguntando alguma coisa nesse sentido. Seria mais eficiente usar os compostos do micro-organismos ou é necessário usá-lo com suas macromoléculas? Ó, Fátima, talvez seja a Maria Fátima, que é professora da UFSCar lá, não sei, né? Eu acho que, em termos de logística, é mais interessante você ter a molécula do micro-organismo, porque aí você não vai ter que se preocupar muito em manter o seu suposto indutor vivo, né? Mas é óbvio que, de repente,
o seu micro-organismo, como um piriformóspora da vida no tricoderma, ele pode ter outras funções biológicas de interesse, né? Indução de resistência a estresse biótico, abiótico, promoção de crescimento, fixação de nitrogênio, solubilização de fosfato. Aí você perde. Então, é interessante os metabólicos. Nós estamos trabalhando nesse sentido no isolamento de determinadas moléculas, proteínas, etc., que você pode, igual a arpina que eu mostrei para vocês, uma proteína que é comercializada e tem o seu efeito biológico de indutor de resistência e mesmo promoção de crescimento, dependendo da situação. O que está acontecendo hoje as coisas vão mudar drasticamente, né? Existe a ideia, por exemplo, no contexto de micro-organismos, você isolar micro-organismos de determinadas regiões e tentar usar esses micro-organismos naquelas regiões. Igual eu mostrei ali, ó, comunidade sintética de micro-organismos. Então, você centralizar isso aqui. Daí você não vai ter o problema de logística, etc. E talvez a eficiência desse micro-organismo seja mais interessante e estável. Uma outra coisa interessante desse fenômeno, que eu não comentei com vocês, existem grupos de trabalho usando a indução de resistência para fazer com que a planta produza metabólitos de interesse humano. Se você pegar uva, por exemplo, e usar um indutor de resistência, você induz ao acúmulo de fitoalexinas. Fitoalexinas são compostos que ajudam a planta a se defender. Dentre essas fitoalexinas, nós temos o que a gente chama de resveratrol. E o resveratrol é interessante para a saúde humana porque ele vai trabalhar com os radicais de oxigênio que levam ao envelhecimento das células. Bacana, né? Eu estou esperando alguém achar alguma coisa para calvície. Olha, eu vou fazer mais uns comentários aqui, porque são muitos, viu, professor? Sabrina Martins, parabéns, professor, excelente tema. Adriane, parabéns pela iniciativa, professor. Olha aqui, WN Garcia, parabéns, professor, excelente. José Cláudio Pregnolato, parabéns pela exposição, assunto muito interessante. Maria Helena Orefice mandou parabéns. Leonardo Duarte, parabéns, professor, pela apresentação e aula oferecida, muito interessante, só vem a somar e agregar. Muito bacana. Eu vou fazer a última, pode ser? Vamos ver? Fazer uma pergunta aqui, ó, do Jean Carlos Frazinghelli. Diante da nossa realidade do campo, diante do produtor, obteremos sucesso na indução de resistência, mesmo com plantas sob estresse nutricional, uma vez que a deficiência nutricional torna a planta um hospedeiro suscetível? Sim, aí é uma coisa interessante, porque em função dos estudos que estão sendo conhecidos, você vai ter condições de induzir resistência em plantas sob estresse nutricional. Tá? Então, esse fenômeno ele é bem interessante, porque ele não vai funcionar só sobre estresse biótico, abiótico, quer dizer, ele é bem polivalente, né? E é óbvio que se você tiver uma planta bem nutrida, não estiver sob algum estresse abiótico ou biótico, etc., as coisas fluem mais facilmente, né? Mas hoje, praticamente a pesquisa que a gente conduz, nós temos como frente essas coisas todas, quer dizer, tentar reduzir o estresse biótico, abiótico por parte das plantas para que elas possam crescer e produzir mais. Porque a ideia é que nós não temos mais espaço para crescer e produzir. O potencial das plantas ainda não foi atingido, e aí nós temos que trabalhar em cima disso, entendeu? Muito bom, professor. Vou encerrar aqui só com um comentário do Henrique, que é muito bacana. Excelente explanação sobre o que vem pelo futuro. Sabemos que temos grandes desafios. Parabéns pela palestra. Muito obrigada, Henrique. Henrique Vieira. Henrique, depois você faz o favor para mim, procura, que eu não consegui achar de novo, uma patente que já existe nos Estados Unidos para usar esse fenômeno em estação espacial para controlar doenças de plantas. Acredita? Olha só. Muito bom. Professor, mais uma vez, muito obrigada pela participação. O senhor foi um sucesso absoluto. Tivemos um nível altíssimo de perguntas e também de um número alto de conectados, o que foi muito legal. Então, parabéns mais uma vez. Eu gostaria de deixar como última palavra que a mensagem que foi passada aqui é o seguinte: A, as plantas ficam doentes. B, nós podemos usar algo que a gente chama de vacinação,
para fazer com que essas plantas cresçam, né, de uma maneira mais saudável, produzam alimentos, né, saudáveis, e que a gente consiga diminuir essa poluição ambiental, usar os defensivos de maneira racional. Eu acho que tudo isso que nós estamos conversando aqui, em função da pandemia, acho que uma coisa muito importante que a gente aprendeu é que a nossa casa é uma só, é o planeta Terra, né? Você tem sua casa, o quintal é o planeta Terra. Vocês acabaram de ver um vírus, né, que pegou esse planeta como um todo, algo que ninguém jamais tinha imaginado, e mudou da água para o vinho, o que a gente chamava de normalidade, né? Então, eu acho muito importante daqui para frente as pessoas pensarem em termos globais, sabe? Em termos de humanidade, planeta Terra. Vai ser muito legal lá no futuro alguém fora da Terra dizer o seguinte, ó, puxa, eu ia passar uns dias lá no planeta Terra, mas ele está com uma pandemia de coronavírus 4.532, então eu vou ficar por aqui mesmo. Parece utopia, né? Igual que vocês acabaram de ver. Óbvio que nós não estaremos aqui, mas quem estiver vai testemunhar. Professor, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Foi super gostoso de acompanhar. Luciano, vamos deixar uma mensagem aí pro pessoal? Vamos sim. Mas eu queria fazer uma perguntinha, que eu fiquei curioso. Se o professor puder responder, falou do resveratrol, né, professor? No vinho tem bastante resveratrol. Se eu tomar vinho todo dia, eu estou vacinado? Me explica. Eu acho que você está vacinado, porque eu sei que você gosta de vinho, cara. Já desenvolveu uma imunidade, eu tô achando, Luciano. Bom, pelo menos até agora tá dando certo, né? Então tá bom. E uma outra brincadeirinha também, né? Que você passou lá, o rapazinho lá, fofinho, né? Que perdeu 50 quilos em 6 meses. Isso. Com tecnologia apropriada é possível, viu, professor? Eu passei por isso. Só que foi uma bariátrica aí no meio, mas deu certo. Foi exatamente isso. 50 quilos em 6 meses. Então, aquilo lá que eu falei, que a indução de resistência não é um milagre, então pode ser um milagre, né? Não, muito obrigada. Para mim é um milagre, porque, nossa, para perder 5, 6 quilos não é fácil, gente. Não é verdade? Tem tecnologia. É difícil mesmo, tem tecnologia. Mas perder não é o mais difícil. O mais difícil é o manter, viu? Pode ficar tranquilo. Não, é o que eu imagino, né? Mas tá William bom, Pacheco, professor. suas considerações finais. Desculpa, Luciano, te cortei. Não, eu só ia agradecer ao professor. Uma brilhante live, né? Muito conhecimento. Praticamente 1 hora passou praticamente um curso, né? Muito obrigado, professor, da disponibilidade, né? À noite, fora do horário do trabalho, tá aí, né? Divulgando, né? O trabalho dos biológicos no Brasil e no mundo. Muito obrigado, professor. Obrigado. Agora sim, William Pacheco, suas considerações finais. Muito obrigado, professor. Novamente, muito conhecimento em pouco tempo, né? Então, depois eu vou detalhar cada slide que o senhor passou, entender um pouco mais. Agradeço muito a sua participação e quero deixar aqui também um reconhecimento à doutora Valquíria, né, que abriu as portas da pesquisa para essa área aqui no Brasil, que eu achei muito importante o trabalho dela, né? Então, o reconhecimento aqui também nosso do trabalho que ela fez. William, nesse congresso que nós tivemos em Santa Catarina, foi instituído um prêmio Valquíria Moraes para o melhor trabalho apresentado, em homenagem a ela. Parabéns ao senhor e à doutora Valquíria por continuar estudando e abrindo essas portas para nós. Muito obrigado e muito obrigado a todos que ficaram nos ouvindo. Tá? Que honra contar com a presença dela também, hein? Doutor Marcos. Bom, primeiramente, né, eu gostaria de agradecer muito ao Sérgio, né? Eu, no começo da live, antes de a gente iniciar, eu comentei com ele que esse tempo seria muito pequeno, né, para ele estar podendo falar, né, de todo o conhecimento que ele tem, né? Então, futuramente a gente pode estar fazendo uma nova, né, para estar aprofundando, né, em algum tema desse, né? Foi excepcional, né? Eu gostei demais
e abre a mente, né, das pessoas com todo esse conhecimento para estar vendo outros horizontes, né? Então, conhecer um pouco mais sobre a questão de indução de resistência e que essa é uma ferramenta que vem para ajudar nós na agricultura. Sim. E, na verdade, o objetivo dessas lives é justamente esse, né? A gente abrir a mente das pessoas, trazer conhecimento, trazer novidades. Eu acho que a Bionat está cumprindo muito bem essa proposta, né, de incentivar as pessoas a estudarem mais, tirarem dúvidas, abrirem os caminhos e, de repente, buscarem novas áreas e novos conhecimentos. Isso é muito bacana. Professor, muito obrigada mais uma vez. Ficaram algumas perguntas, a gente vai encaminhar para o senhor, para o pessoal não ficar sem resposta, pode ser? Pode ser, eu agradeço. Muito obrigada mais uma vez, então, pela sua participação. Uma ótima noite para o senhor. Obrigado, a vocês também. E obrigada, Luciano, Pacheco, Dr. Marcos, pela companhia mais uma vez. Lembre que quinta-feira que vem, você já sabe, temos mais uma live, dia 17 de setembro, então, e ela vai ser com a doutora Ana Beatriz Zaccaroni, pós-doutora e pesquisadora na Embrapa, que vai nos falar sobre o potencial do gênero Tricoderma no controle de fitopatógenos. Olha que bacana! Então, assim, se você já tem alguma dúvida sobre esse assunto ou quer aprender mais, anote na agenda, quinta-feira que vem, a partir das 19 horas, eu, os nossos moderadores e a nossa palestrante esperamos você. Combinado? Um grande abraço, ótima noite e até quinta que vem.